Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje virá através do livro Fonte Viva. Fonte Viva, que é do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Se você tem esse livro Fonte Viva, por favor, consultá-lo. E abra no capítulo 61, página 137, pelo menos do meu livro aqui. Então, capítulo 61, aqui caiu o título Nunca Desfalecer. Nunca Desfalecer. É o título que Emmanuel dá. E tem uma passagem bíblica nessa página, se você tem a Bíblia, porque no nosso grupo tem muitos e muitos católicos, muitos e muitos evangélicos, porque nosso grupo ele é essencialmente ecumênico, né? Então, muitos de outras religiões participam do nosso grupo de orações. Então, se você tem a Bíblia, vá lá, pega sua Bíblia e abra lá em Lucas 18:1. Item 18, versículo 1. Lucas 18:1, repetindo. Lá está escrito assim, na Bíblia está escrito assim: orar sempre e nunca desfalecer. Olha o que Lucas fala para todos nós, que nós devemos orar sempre. Eu vou mais além, eu acho que nós devemos orar a todo instante. Quando nós falamos orar a todo instante, isso é uma força de expressão. Não é ficar a todo instante Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria, não é isso. Orar a todo instante é o otimismo, é uma oração. Bons pensamentos é uma oração. Resignação é uma oração. Resiliência é uma oração. Pensar no bem é uma oração. Reconsiderar é uma oração. Ficar no prejuízo é uma oração. Não se melindrar é uma oração. Não se deixar ofender é uma oração. Perdoar é uma oração. Tudo isso é oração. Bom, enfim, em cima dessa passagem bíblica, volto a dizer que está em Lucas 18:1, orar sempre e nunca desfalecer, Emmanuel, através da mediunidade do Chiquinho de Jesus, ele começa nos dizendo: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Ouçam bem, nós não devemos nos permitir que os problemas externos, que vai acontecer com todo ser humano, inclusive os problemas do nosso próprio corpo, ou seja, de nossa saúde, nada disso deve nos inabilitar para o serviço de nossa própria iluminação, da nossa ascensão espiritual. Essas coisas não devem nos puxar para trás, nem devem nos estagnar. E por falar nisso, ontem eu encontrei um rapaz jovem, 40 e poucos anos de idade, preparador físico, né? Dá aula de condicionamento físico para as pessoas, tem academia, né? Ele, inclusive, tem o corpo tatuado, enfim, um jovem de um coração muito bom. Esse jovem, ele teve derrame, ficou com um lado paralisado. Imagina um jovem, nossa, na flor da idade, com muita, mas muita saúde, vendia saúde, ficou com um lado paralisado. Encontrei com ele ontem e ele me chamou e falou assim: eu preciso de um favor seu.
eu gostaria que quando você fosse atender as pessoas, né, você me chamasse. Porque eu preciso divulgar para as pessoas o meu exemplo. Olha só. Então ele que está praticamente sem condição de andar, anda puxando uma perna, um braço, não consegue, mal consegue subir uma escada, sempre com ajuda, e ele agora ele sente a necessidade de ajudar, orientar, esclarecer as pessoas, não é? Para que não aconteça com as pessoas o que aconteceu com ele. Para a pessoa cuidar mais, viver nessa terra, para cuidar mais da sua saúde espiritual e não especificamente a saúde física. Olha como são as coisas. Por isso que o primeiro item aqui do ensinamento de hoje, que Emmanuel nos passa para mim, para você, para todos nós, diz assim: não permitas que os problemas externos, e os nossos problemas externos, pessoal, é a causa de milhões de infartos, milhões de AVC, derrame, milhões de AVC, derrame, infarto, não é? E muitos suicídios, é a causa de muitos males. Os problemas externos, ele destrói não só a saúde do nosso corpo físico, nosso estado emocional, psicológico, como ele destrói a saúde espiritual. O homem integral se acaba. Por isso que ele fala, não permitas, ou seja, nós não devemos nos permitir que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, nos inabilitem para o serviço de nossa ascensão espiritual, nosso progresso espiritual. Porque todos nós viemos na Terra para progredir espiritualmente. Nem que para isso nós tenhamos que comprometer a própria saúde do corpo físico. Aí Emmanuel, através do abençoado Chiquinho de Jesus, nos diz: enquanto te encontrares no plano de exercício, ou seja, enquanto a gente se encontrar na Terra, no trabalho, qual crosta da Terra, então, repetindo, enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da Terra, sempre serás confrontado pela dificuldade e pela dor. Enquanto todos nós estivermos na Terra, todos sem exceção, será encontrado, não é? Defrontado pelas dificuldades e pela dor, pelo sofrimento, pelos espinhos da vida. Ninguém escapa disso. É pobre, é rico, não tem jeito. Aí ele fala, a lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, uma lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, atrás de um problema resolvido, outros enigmas aparecem. O próprio Chico, certa ocasião, falou, todas as vezes que se desvencilhares de um problema, aguardar outro. Ninguém vive sem problema. Às vezes a gente fica, meu Deus, quando é que eu vou sair desse problema? E a gente fica se martirizando, não dorme à noite. Meu Deus, quando eu vou sair desse problema? Quando eu vou sair desse problema? Quando é que eu vou sair desse problema? De repente o problema desaparece, como que por encanto. E a gente fala, meu Deus, se eu soubesse que o problema ia se resolver, eu não teria me matado. Me matei para resolver e no fim se resolveu tão facilmente. Quer dizer, não adiantou nada. E o próprio Jesus fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, já basta a cada dia o seu mal. Tá vendo? Por isso que ele fala, atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Atrás de um problema resolvido, outros problemas surgirão. Isso acontece conosco desde a nossa infância. Quando a gente estava na escola, passava por problema. Quando a gente era jovem, dentro de casa, a gente passava por problema. E a gente achava que não ia sair dos problemas, e os problemas se resolveram.
Desde a nossa infância até hoje, a gente passa por tribulação, a gente passa por problema. Ninguém, sem exceção aqui na Terra, vive sem problema. Porque é através dos problemas que nós vamos conseguir experiência, que nós vamos conseguir resgatar os débitos do passado, que nós vamos conseguir a nossa ascensão espiritual. Só através dos obstáculos. É igual a criança na escola. Ela só consegue progredir quando a professora ou o professor passa problemas para ela resolver. E quando ela resolve um problema, ela já não recebe o diploma. Pelo contrário, a professora e o professor passam problemas mais difíceis. Resolveu aquele difícil, passa outro mais difícil. É assim que na superação, na suplantação dos obstáculos, é que nós conseguimos experiência, conseguimos bagagem, conseguimos evolução e progresso. É através da solução dos problemas. Por isso que ele falou, atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. E ele continua, outra não pode ser a função da escola, se não ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Então a escola, né, ela ensina, exercita e aperfeiçoa. Ele continua, enche-te, pois, de calma e de bom ânimo em todas as situações. Enchamos-nos de calma e bom ânimo em todas as situações que a gente tiver, que a gente passar. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha. Olha só, todos nós fomos colocados entre 1000 obstáculos de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Em outras palavras, isso chama-se progresso, evolução. Aí ele fala, enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Mas é verdade, enquanto nós não nos conscientizarmos sobre a necessidade, diante das dificuldades do exercício da resiliência, enquanto a gente não se habituar a essa nova luz, a gente vai ficar cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Pensamentos escuros, pensando em suicídio, pensando em estagnar, fica com depressão, ao invés de ir à luta e de agir. Aí ele continua, né? Emmanuel, ele continua nos dizendo, dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre. Então a gente tem que desculpar sempre e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Então, se nós tivemos algum entreveiro, alguma discussão com alguém no ambiente de trabalho, com algum vizinho, ou no trânsito, ou alguém de nossa estima que houve uma briga, houve uma desavença, não é? Um pseudo-desafeto, alguém que se aborreceu com a gente, vamos perdoar sempre. Vamos sempre orar por essa pessoa. Mesmo que estejamos, ao fazer isso, trincando os dentes, mas temos que orar e ainda desejar a felicidade dessa pessoa que não gosta da gente. Temos que fazer isso. Porque de tanto fazer isso, vai chegar um momento em que a gente vai deixar de trincar os dentes, vai orar para a pessoa, não vai sentir mais nada, nenhum ressentimento, depois vai ter piedade daquela pessoa, não vai ligar, não vai se aborrecer, não vai se recordar com mais angústia, nem com melindre. Vai ter piedade daquela pessoa, né? Depois vai até pedir desculpa, mesmo tendo razão, para aquela pessoa, porque vai entender que aquela pessoa que se aborreceu conosco, que nos irritou e tirou do sério, a pessoa fez aquilo porque ela estava doente, enferma, necessitada da nossa compreensão, da nossa complacência e da nossa transigência. É assim que funciona. Por isso que ele fala, dispõe-te
a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade do teu crescimento espiritual. É assim que a gente cresce espiritualmente. A nossa ascensão espiritual vai depender desse trabalho. Aí Emmanuel nos diz, né? Emmanuel nos diz, lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Olha só, ele tá pedindo aqui para que a gente se lembre de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda de Jesus. É verdade. Jesus veio, quantas e quantas pessoas cristãos não morreram por causa da vinda de Jesus? Quantas? E até hoje, todos nós que somos seguidores de Jesus, nós sofremos perseguições implacáveis dos contrários, como diz o Chico. Por isso que ele fala, pessoal, lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão desde a vinda do Senhor. Aí ele fala assim, onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde que está o sinédrio que condenou Jesus à morte? Onde que eles estão? Onde que eles estão? Com certeza, a maior parte deles ainda estão nas trevas, nos abismos. Viviam no luxo, na elite da alta sociedade. E hoje, onde eles estão? Aí ele continua. Onde estão os romanos vaidosos, orgulhosos e os dominadores da terra? Onde que eles estão? Onde que eles estão? Na época, eles eram os reis que mandavam em todas as pessoas. Tinha o poder de autorizar a morte de uma pessoa, de fazê-la viver. Onde que eles estão agora? Aí ele fala, onde estão os verdugos da boa nova nascente? Aí ele fala, onde estão os guerreiros que fizeram correr, não é, por causa do evangelho, rios escuros de sangue e suor? Tá vendo? Onde estão os guerreiros? Os soldados que fizeram correr rios de sangue, sofrimento, e de onde que eles estão? Aí que está. Onde estão os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Está vendo? Onde que estão os astuciosos, inteligentes, eloquentes, falsos profetas, né? Que negociaram em nome do renovador crucificado? Principalmente em outras religiões, que é melhor nem mencionar. Né? Onde estão as trevas da Idade Média? A Idade Média vivia nas trevas. Onde que eles estão? Aí ele continua. Onde estão os políticos, os inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do bem, do excelso benfeitor? Onde que eles estão? Cada um desses que tiveram poder na terra, onde que eles estão agora? Gemendo em mundos infelizes. Aí ele continua, arrojados pelo tempo, aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece. Está vendo? A figura de Jesus Cristo resplandece, né? Cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Nunca ninguém conseguiu apagar a luz de Jesus, nem dos seus seguidores. Aí ele continua, aí para terminar ele fala, centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum. Olha aí, pessoal, isso é importante. Levem isso a sério, pelo amor de Deus, porque é a nossa felicidade que está em jogo. Aí o que ele fala, centraliza-te, ou seja, o nosso foco tem que ficar no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz, ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre. Trabalhando, a gente tem que orar, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e perdoando sem nunca desfalecer. Resiliência. Então fica aí
Esse é o ensinamento do dia de hoje, uma sexta-feira, para que todos nós possamos fazer uma reflexão profunda sobre a necessidade de adquirirmos o hábito da oração a todo instante, através dos bons pensamentos, do perdão, do amor incondicional. Porque a tribulação todos nós vamos passar. Porque as nossas tribulações, elas não foi Deus que mandou para a gente. Fomos nós mesmos que pedimos para passar pelas tribulações. Porque foi a metodologia de ensino que nós resolvemos e decidimos aprender através dela. Porque recusamos seguir Jesus e os bons costumes pelo amor. A gente deu preferência a seguir Jesus pela dor. E respeitando o nosso livre-arbítrio, ele autorizou que a gente viesse para a Terra, num planeta de provas e expiações, passar junto com os demais, numa sociedade, passar por provas e expiações. Então, ninguém na face da Terra está livre de passar pelos espinhos da vida, né? Pelas vicissitudes da vida. Ninguém. Então, já que é assim, já que foi assim que decidimos, então, nos momentos em que nos sentimos que o peso da cruz está um pouco pesada, então existe recurso, existe receita, e ele passou aqui. É o hábito a todo instante da oração. Quem vive na terra tem que se utilizar do recurso da oração, porque o próprio Jesus nos deu exemplo disso. Jesus, quando chegou na Terra, ele sentiu a energia pesada, a energia, a atmosfera das energias da mente das pessoas atrasadas, perturbadas da Terra. Então Jesus, por vários e vários momentos em sua vida, ele se recolhia para orar para Deus, para pedir força. De repente ele deixava seus seguidores, os apóstolos, e ele se recolhia para pedir a inspiração necessária para Deus, seu Criador. Quantas e quantas vezes Jesus pedia orientação para Deus, porque ele não estava suportando o peso da cruz, do ambiente pesado em que ele vivia aqui na terra. Então, se Jesus tinha que recorrer a Deus para pedir a força necessária para suportar o peso da cruz, imagina nós. Ele que não tinha nada a temer, não devia nada. Nós temos a temer e dever. Então, nós temos culpa no cartório. Então, nós é que temos que nos utilizarmos do único recurso que a gente tem, que é o da oração, da atividade do bem de forma contínua, da persistência, da resiliência, do perdão, da paz. Esse é o recurso que a gente tem. Fica aí para a nossa reflexão, que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine cada um de nós e cada um dos nossos familiares. Rogando a Maria Santíssima que estenda seu manto sagrado, energizado pelo seu infinito e incondicional amor, para todos os nossos familiares, para que onde quer que eles estejam, como estejam com quem esteja, Jesus e Maria Santíssima os abençoe e os ampare, e um bom dia para todos nós.